tua voz através da tua palavra que será pregada nessa noite. Senhor, que nossos corações sejam terrenos férteis para receber, Senhor, a semente que é a tua palavra. Eu creio que o Senhor já tem usado o Caio em nome de Jesus. Agora, Senhor, nos capacita a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É isso que nós te pedimos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. E a igreja diz: saúde a todos com a paz do Senhor. Como é que eu vou pregar agora, né? O preço já foi pago, vou falar mais o quê? Mas amém, Deus tem uma palavra para os irmãos nessa noite, amém? Você crê que você vai sair fortalecido em Cristo Jesus nessa noite? Se você crê, receba em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta que João escreveu, primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, amém? Os irmãos têm liberdade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, porque Ele se encontra aqui neste lugar. Deus tem uma palavra para você nessa noite. 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: filhinhos, escrevei-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevei-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevei-vos, porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Deus tem uma palavra para os irmãos, não é fácil estar aqui. Se dependesse de mim, gostaria de estar aí sentadinho, porque é uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra do Senhor. Durante a semana pensei várias vezes, o Senhor ministrou ao meu coração e procurei me focar, procurei estudar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que aquilo que Deus ministrou ao meu coração, Deus já trabalhou em mim e Ele vai trabalhar na tua vida nessa noite também, amém? Meus irmãos, quem escreveu essa carta foi o próprio apóstolo João. Eu posso dizer que era o discípulo mais próximo de Jesus. Segundo o meu entendimento, aquele que conseguia compreender melhor aquilo que Jesus falava. Na carta ele começa a escrever que ele foi uma testemunha ocular, ou seja, ele tinha uma bagagem para falar. Eu falo de Jesus pelo que está escrito aqui na palavra de Deus, mas João falava de Jesus porque ele andava com Jesus, porque ele conhecia Jesus face a face. Quem era ele? É diferente, meus irmãos. Nós somos privilegiados sim, mas João, ele teve contato direto, ele sabia a maneira como Jesus se assentava. Ele entendia muitas das vezes aquilo que Jesus estava querendo dizer. Pedro, ele já era precipitado. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você for mais velho, você não sabe para onde vão te levar, falando da morte dele. E Pedro, como era precipitado um pouco, mais ousado, e com esse aqui, João, se eu quiser que ele viva até que eu venha, ele vai viver. E Pedro já achou, não, então ele vai viver para sempre. E não era nada disso. Mas ele foi o último apóstolo mesmo a morrer. Foi aquele que morreu já bem velhinho, segundo alguns estudiosos. Era um pastor em Éfeso, era conhecido, muitos colocam dessa forma, como apóstolo do amor. Ele tem uma forma diferente de tratamento. Filhinhos, tenham cuidado, guardai-vos dos ídolos. O evangelho de João também a gente vê que é diferente, segundo o meu entendimento também. Ele tinha uma compreensão.
Assim como tem um aluno na faculdade que consegue talvez se destacar mais, ele consegue entender melhor, diferente do que os outros na faculdade, talvez João ele era assim. Era aquele que se reclinava, aquele que tinha liberdade. Nenhum outro teve essa ousadia de se reclinar no seio de Cristo, mas João, ele teve essa ousadia de estar mais próximo de Jesus. Meus irmãos, e nessa carta aqui, o apóstolo João, ele fala sobre muitas coisas. Um dos propósitos dessa carta aqui é combater falsos ensinamentos, é combater os falsos profetas que tinham muito lá naquela época. E é uma carta também muito prática. Ele fala que aquele que aborrece o seu irmão não anda na luz, está em trevas. Aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Quantos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus? Então você tem a vida eterna para a honra e para a glória do nome do Senhor. João é muito prático. Aquele que não ama um irmão que você está vendo, como você pode dizer que você ama a Deus que você nem viu? João, ele era muito prático, entendeu? Não tinha meio termo com João. Essa é a forma de João escrever. É a sua carta, a forma dele lidar. Aquele que aborrece o seu irmão, nem conheceu a Deus. Aquele que vive na prática do pecado não tem a vida eterna. Mas estão aqui nessa noite aqueles que renunciaram ao pecado para viver em santidade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tem uma diferença daquele que peca e daquele que vive em pecado. Nós pecamos. Tem uma diferença, meus irmãos. João, ele já... Tem gente que gosta de talvez enrolar, mas não tem a vida eterna. João era assim. João ele era direto com relação a essas questões. Mas aqui no capítulo 2, ele já começa dessa forma, pastor. Meus filhinhos, olha a forma como ele lida, é uma carta universal. Esta escolha vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, no grego paracleto, e eu estava meditando sobre isso, que essa definição no grego significa aquele que se coloca do teu lado. Aquele que se coloca do teu lado para quê? Como um advogado, para te defender. Se você pecou, Jesus Cristo é o teu advogado que se coloca do teu lado para te defender de toda acusação de Satanás. E nesse tribunal, ele já julgou que você é vencedor, que você já foi perdoado e que você já foi justificado em Cristo Jesus. Meu irmão, celebra isso. Você foi justificado, meu irmão. Tem um advogado, Satanás, quis acusar muitos aí nessa noite. Deus sabe muito bem o que você fez, os pecados que talvez você cometeu essa semana. Deus sabe. Todos nós somos pecadores. E Satanás quer se opor. Você fez isso, você fez aquilo. Mas os irmãos vão sair daqui nessa noite. Você pode querer me acusar, mas eu tenho um advogado que está do meu lado para me defender, e eu já fui justificado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós deveríamos celebrar sempre isso, meus irmãos. Eu sei que é difícil, todo dia eu fui justificado. Todos os dias eu fui perdoado. Todos os dias eu fui salvo pela graça, mediante ao preço que Cristo pagou lá na cruz do Calvário. O sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário não foi em vão, meus irmãos. E nós temos que celebrar todos os dias aquele preço que foi pago na cruz do Calvário. A palavra de hoje é essa, meus irmãos.
Versículo 12, filhinhos, novamente ele fala assim: escrevo-vos porque pelo seu nome são perdoados os pecados, pelo nome de Cristo Jesus, os seus pecados foram apagados. Toma posse dessa palavra, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Em Romanos 5, meus irmãos, se puderem colocar aí, Romanos capítulo 5, versículo 1, se puderem colocar aí para mim, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o benefício que nos trouxe a justificação, meus irmãos. Tem pessoas que vão no culto de domingo e não sentem paz com Deus. Mas a partir de hoje, quando você soube que você foi justificado, você vai sair em paz nesse lugar, porque você foi perdoado, porque você foi justificado. Nós temos paz com Deus. Agradece a Deus por isso, meu irmão. Essa palavra bradou muito no meu coração. Estava meditando sobre isso, meus irmãos. Romanos capítulo 5, ainda continua ainda. No versículo, a partir do versículo 8 ao versículo 11. Tem casais que falam, não precisa de prova de amor, tal, tudo bem, beleza. Mas aqui no versículo 8 está dizendo, Deus prova o seu amor para conosco. Ele provou, ele fez questão de provar. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Você foi salvo da ira de Deus, porque senão todos nós seríamos destruídos. Agradeça a Deus, porque através da justificação, através do seu sangue, você foi salvo da ira de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Versículo 10, porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, somos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso. Eu posso dizer que desde Gênesis, Deus sempre buscou a reconciliação. Como talvez aquela pessoa, um casal que se separou e busca a reconciliação, assim foi Deus por nós. Sendo nós pecadores, sendo inimigos de Deus, Ele buscou a reconciliação. Talvez alguém aqui nessa noite precisa se reconciliar com Deus. Você vai ser reconciliado, você vai ser salvo para a glória e para o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir aqui mais um pouco, meus irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 13. Pai, escrevei-vos. Viu? Não é só para jovem hoje. Porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ninguém tinha mais gabarito do que João. Eu conheço aquele que é desde o princípio. Eu convivi com o Filho de Deus. Mas João resolveu compartilhar. E como Cristo é tão poderoso, meus irmãos, Ele habita em nossos corações. E nós podemos desfrutar da comunhão através de pessoas que são usadas por Deus. Eu quero ser uma ferramenta de Deus nessa noite, para que você possa se reconciliar com Deus, para que você possa viver em comunhão com Deus, para que a sua vida possa ser transformada para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu vos escrevi, jovens, é para os jovens,
porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Toda vez que o inimigo tenta acusar os jovens, toma posse dessa palavra: vocês já venceram o maligno, porque o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Jovens, vocês já venceram o maligno. Estava meditando nessa palavra: jovens, sois fortes. Peço que me ajude, coloque aí em Isaías, capítulo 40, do versículo 27 ao versículo 31. Quantos jovens aí, talvez você, está na casa do Senhor? Eu quero te dizer nessa noite que você é forte. Só Deus sabe o que você passou para estar aqui nesse domingo. Só Deus sabe o que você passou para estar hoje firme diante da presença do Senhor. Deus não se esqueceu disso, meu irmão. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Tem situações que parece que Deus não está vendo. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus não está nem aí. Vamos prosseguir, versículo 29. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Caio, que palavra é essa? A Bíblia diz: os jovens certamente cairão. Mas tem um mais. Essa é a palavra para vocês, jovens. Essa é a palavra para vocês que são pais também, para vocês que são adultos, é para todos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera na presença do Senhor, meus irmãos, não irá cair, vai suportar as lutas, vai suportar as provações. Você vai voar como águia diante da presença do Senhor, vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar, porque você espera diante da presença do Senhor. Eu sei que é difícil, que não é fácil esperar, mas tem uma promessa para quem espera diante da presença do Senhor, meus irmãos. Vale a pena esperar. Achei interessante também uma palavra aqui, no versículo 14. E eu vos escrevi paz, porque conheço aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Versículo 13 aqui. Eu vos escrevi filhos, porque conhecestes o Pai. Peraí, conhecestes o Pai? Isso me chamou a atenção. Falei, como assim? Conhecestes o Pai? Aí eu estava meditando, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aqui é uma revelação tremenda, meu irmão. Quem conseguir compreender esses versículos, significa que é aquele que conhece o Pai. O Pai tem um nome. Estava meditando em hebraico, vou pronunciar o tetragrama aqui.
que é Yud Re Vav Re, que significa, traduzindo assim, eu serei o que serei. Nas traduções sempre fica eu sou o que sou. Estava meditando, meus irmãos, isso tem um significado que vai além do futuro. Caio, Deus é um ser atemporal. O que você quer dizer com essa palavra, Caio? Deus, ele revela o nome dele, Yud Re Vav Re. Talvez você não tenha tudo aquilo que você quer na sua vida. Você sabe o que significa isso? Eu serei o que serei, eu serei o suficiente na tua vida. Ainda que você não tenha tudo o que você quer, ainda que nem tudo aconteça da maneira como eu gostaria, eu sou o que sou, eu serei o que serei na tua vida, eu sou o suficiente na tua vida. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele é o suficiente, meus irmãos. Eu gostaria que Deus fizesse muitas coisas na minha vida. Eu tenho certeza que você também, mas Ele é o suficiente. Errie, axé, errie. Eu sou o que sou. Ele é o suficiente. Você consegue adorar reconhecendo que Ele é o suficiente na tua vida? O irmão contou um testemunho que a porta se abriu. E se a porta não se abrir na tua vida, Ele continua sendo o suficiente na sua vida. Ele continua sendo o eu sou, o que sou na sua vida. Jovens, eu escrevo para vocês porque vocês conheceram o Pai. O eu sou, o que sou, aquele que é o suficiente na sua vida. Já estarei encerrando, meus irmãos. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu estou pregando aqui, eu creio, para uma geração de jovens que prefere o amor do Pai do que as coisas desse mundo. Eu estou pregando para uma igreja que preferiu o amor do Pai do que as coisas desse mundo. Por isso vocês estão aqui nessa noite, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. São muitas tentações, meus irmãos. São muitas coisas para nos afastar do amor do Pai. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Nós temos que lutar contra o nosso próprio eu. Nós temos que lutar contra as coisas do inimigo, contra o inimigo. Mas já foi dito aqui, vocês já venceram o maligno, meus irmãos. Quem toma posse dessa palavra, vocês já venceram o maligno. Temos que lutar contra a nossa carne também, os nossos desejos, as nossas paixões. Mas Paulo fala que lá na cruz do Calvário já foi crucificado, junto com as nossas paixões, junto com os nossos desejos, e agora a nossa vida nós vivemos para Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor, meus irmãos. Estou ministrando também para uma geração de jovens que renunciou os prazeres desse mundo para fazer a vontade de Deus. Está escrito aqui, meus irmãos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos,
É a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quero que você tome posse dessa palavra no versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Isso tudo vai passar, por isso que esses jovens estão aqui. Esses desejos, isso tudo vai passar. Paulo falou sobre isso. Podem te oferecer muitas coisas. Carro, apartamento. Mas quem quer habitar na eternidade com o Senhor nessa noite, meus irmãos? Isso é muito mais valioso do que os prazeres desse mundo. Está chegando aí uma festa aí, a festa da carne. Mas os que estão aqui nessa noite, fiquem de pé, meus irmãos. São aqueles que escolheram renunciar os prazeres da carne. São aqueles que têm prazer em agradar ao Senhor. São pessoas que abriram mão dos seus próprios desejos, porque isso quer servir ao Senhor, meus irmãos. É abrir mão dos seus próprios desejos, é abrir mão da sua própria vontade para agradar ao Senhor. Mas Caio, como eu vou vencer o mundo? Para que eu possa finalizar, 1 João capítulo 4. Como nós venceremos o mundo? Perdão, 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. Porque todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Meu irmão, já entendeu essa palavra? Se você é nascido de Deus, Caio, como eu vou vencer o mundo? Você já venceu o mundo. Você entendeu? E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem que ter fé, meu irmão. Tem que ter fé para acreditar que eu fui justificado. A página está em branco. Vou dar um exemplo para você. Eu cometi um pecado, Deus me perdoou, fui justificado, a página está em branco. É como se eu não tivesse feito nada. A página está em branco, eu fui perdoado. Não tem que mais lembrar do que eu fiz, do que aconteceu. Eu já fui perdoado, eu fui justificado. E nós iremos louvar ao Senhor por isso nessa noite, meus irmãos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É muito fácil, pastor. É só eu crer que Jesus é o Filho de Deus. Quantos creem nessa noite que Jesus é o Filho de Deus? Então vamos celebrar nessa noite. Vamos adorar e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. E uma frase para que eu possa finalizar nessa noite, meus irmãos. Hazak, Hazak, Venit Hazek. O que significa? Sejam fortes e sejam fortalecidos. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos. Orem pela minha vida. Vamos adorar o Senhor, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Quero que você agradeça a Deus pela justificação. Agora você entendeu. A página está em branco.
Quem toma posse dessa palavra não precisa ficar com sentimento de culpa. O inimigo tentou acusar Martinho Lutero também, mas ele entendeu que foi justificado, que foi perdoado. Toda vez que ele vier te acusar, diga: eu fui perdoado, eu fui justificado, eu fui salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Adore ao Senhor em espírito e em verdade nessa noite.